Eu vi alguns comentários, algumas pessoas dizendo que não suportam os crentes, que não gostam dos crentes, porque em tudo os crentes veem Satanás, porque em tudo os crentes querem implicar. Pois é, fazer o que se a palavra é de Deus? É ela que nos ordena a pregar sobre alguns tipos de conteúdo e alguns certos tipos de assunto. Agora, um desabafo pessoal, tá? Eu acho muito ridículo isso daí, porque a crente não se deve respeito, mas aos homossexuais tem que ter respeito, às lésbicas tem que ter respeito, ao feminismo, a outros tipos de ideologia. Tudo isso tem que respeitar, mas não, os crentes você não pode respeitar. Você tem que respeitar os terreiros, você tem que respeitar isso, você tem que respeitar aquilo e tudo mais. E os crentes? Por que não pode respeitar os crentes? Tem que respeitar o católico, tem que respeitar a religião de fulano, a religião de ciclano, mas quando é a religião cristã, não. Quando é os crentes, quando é o evangélico, não pode defender. Tem que meter a lenha mesmo, né? Tem que sentar a língua e falar o mais mal possível. E tudo isso está errado. A palavra de Deus mesmo vai dizer que, por causa do nome de Jesus, a gente seria odiado. O que a gente transmite, o que a gente passa é o que está dentro da Bíblia. Não é que a gente quer ser melhor que ninguém. Não é que a gente quer ser melhor que as pessoas. É porque a gente tenta ser melhor como pessoas próprias. Não se comparando com ninguém, mas tentando ser pessoas melhores. Tentando viver uma vida sem pecado. Todo dia nós temos uma luta pessoal contra nós mesmos. Todo dia a gente está tentando melhorar alguma coisa. Claro, os crentes, os evangélicos não são perfeitos. Certamente, se você olhar para a vida de um crente, você vai ver erros nele. Você vai ver alguma coisa que está em falha. Isso é normal. Alguma coisa vai ter que estar em falha. O que é normal, o que não é normal é viver nessa falha, né? Então, Jesus, ele nos guia e nos ajuda a melhorar, certo? Mas as pessoas não entendem isso, porque uma coisa é você tentar melhorar e outra coisa é você não querer mudança nenhuma. Então, por que as pessoas hoje odeiam os crentes? Porque a gente prega contra o pecado. Porque o ser humano, desde a queda do homem, ele não quer saber de Deus. Ele não quer saber da palavra de Jesus. Ele só quer saber da palavra de Jesus no momento que está com algum ente querido, ou quando está com o pai, ou a mãe, ou um filho, no UTI, na sala de cirurgia, ou quando está em um estado grave. Nesses momentos, aí sim, o crente presta. Nesse momento, aí sim, o evangélico presta. Mas quando está tudo bem na vida das pessoas, se a gente falar que beber errado, que fumar, se drogar, usar drogas, usar essas coisas errado, não, aí os crentes é chato, os crentes, tudo para crente é Satanás, tudo para crente é isso, mas na hora que as coisas apertam, aí sim o crente serve, aí sim o pastor serve. Mas quando tudo tá bom, o pastor é ladrão, o pastor rouba os dízimos, o pastor só tá lá em cima por causa do dinheiro das ovelhas. Pois é, a gente tem que aguentar tantas coisas de algumas pessoas. Tem algumas pessoas do mundo secular, né, da área secular, que respeitam. Aliás, eu tenho alguns amigos que não são evangélicos, mas que respeitam totalmente a minha religião, totalmente a forma que eu penso, a forma como eu quero viver, meu estilo de vida, e a gente se dá muito bem. Mas, infelizmente, no mundo secular, existem alguns tipos de pessoas que têm intolerância zero em relação aos evangélicos, e justamente em relação a Jesus. Quantas vezes já não vi no Instagram, até mesmo no YouTube, alguns vídeos de paródia colocando Jesus no meio, fazendo a imagem de Jesus como um centro de zombaria, um centro de zoação. Mas agora, se o crente for fazer um vídeo falando sobre essas pessoas, falando sobre esse grupo, na mesma hora a gente é cancelado. O algoritmo do Instagram, do Facebook, nem entrega, nem faz nem questão de entregar. Mas quando é para meter pau no crente, aí sim o mundo inteiro se une, né? Mas a gente, infelizmente, né? A gente vive nesse mundo, a gente vive nesse meio, e que a gente tem que fazer, irmãos, é orar e entregar nas mãos de Jesus. Eu me lembro de uma passagem bíblica que Paulo perseguia os crentes, e no caminho de Damasco, Jesus fez Paulo cair do cavalo e falou: Paulo, por que tu me persegue? Eu imagino, como assim, Jesus? Como é que Paulo te persegue? Paulo persegue os crentes. É porque quando persegue os crentes, está perseguindo a Jesus também. Quando fala mal do crente, está falando mal de Jesus. Quando joga pedra no evangelho, está jogando pedra em Jesus.
E tudo isso, Jesus ele vai atrás, né? Então tem muita gente que já zombaram o nome de Deus, tem muita gente que já postou vídeo queimando Bíblia, e no final, melhor, o final delas foi trágico, horrível. Então vamos aprender a respeitar o meio evangélico também. Não é só respeitar o centro espírita, outras religiões, mas também respeitar o evangélico. Eu faço ciência religião pela Universidade Federal da Paraíba, e uma das coisas que os professores nos ensinam mais é isso, é sobre respeitar as outras religiões. Respeitar. Então é respeito e educação. Tudo bem, a gente pode ter ideologias diferentes, podemos ter pensamentos diferentes, religião, visão sobre política diferente. E a gente precisa manter o respeito, seja lá qual for a sua cor de pele, se você é magro, se você é gordo, se você é de direita, se você é de esquerda, se você é da religião tal ou de outra religião. O respeito e a educação é fundamental. O respeito pelo próximo, o respeito pelo outro. Então é importante ter esse respeito. É importante respeitarmos o outro. E até mesmo quando eu vou pregar o evangelho para as pessoas, eu tento respeitar o máximo possível, de todas as formas, a religião dela. Eu nunca uso a palavra de Deus para atacar outra religião, mas eu sempre uso a palavra de Deus para falar de Jesus, um Deus que morreu por nós. E se a pessoa quiser aceitar Jesus, quiser viver com Jesus, aí é uma decisão dela, que cabe somente a ela. Então, gente, esse foi meu posicionamento sobre essas coisas que eu vejo nas redes sociais, tá? Essas difamações em relação ao crente, essas coisas que falam sobre os evangélicos, eu fico muito triste, tá? Mas eu oro para que Deus possa alcançar também a vida dessas pessoas, certo? Algumas falam por inocência, outras falam por maldade mesmo e por falta de senso e de educação. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, fala o que você acha sobre isso, se você presenciou alguma vez alguma dessas coisas, alguém falando mal de crente, ou você parou ali, sei lá, num aeroporto, ou numa fila de ônibus, esperando o ônibus, ou algo do tipo, e escutou alguém falar de crente. Então deixa aí, comenta aí, amém? E fica na paz de Jesus.